A gente tem a Zeli Tempone que está na linha para falar com a gente. Parece que ela tem dúvida em relação ao câncer de mama. Zeli, fique à vontade, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe vocês também. Eu gostaria de saber do doutor quais são os primeiros sintomas. Do câncer de mama, né? Isso. Tá. Se tem sintomas, quais são os primeiros? Tá bom. Zeli, obrigado pela sua participação, viu? Por nada. Um abraço. Outro. Zeli, a forma clínica mais fácil de você conseguir e perceber uma lesão na mama ou um câncer de mama é através da percepção dos chamados nódulos mamários. Na verdade, essa não é a única forma de manifestação da doença câncer de mama, do ponto de vista clínico. Você pode ter a percepção de sinais menos comuns, como, por exemplo, a saída de uma secreção de um líquidozinho no bico do peito, desde que essa saída ela seja espontânea, sem a manipulação, porque provavelmente quase todas as mulheres, se espremerem as mamas, vai sair um pouco de secreção, isso é normal, dependendo da faixa etária da pessoa, da fase do ciclo menstrual. Mas, de uma maneira geral, quando aquela secreção ela sai espontaneamente, ou seja, suja o sutiã, suja a camisola, ela começa a perceber que a roupa está ficando suja, isso é um sinal importante, é um sinal de anormalidade. Outra percepção também que se pode ter é a mudança da configuração da mama. Ela começa a perceber que o bico do peito está afundando, chama-se retração, está começando a retrair, ou o inverso, ele começa a estufar. São sinais menos comuns, mas o mais frequente é que se perceba o nódulo. Dor não causa, no caso? De uma maneira geral, não, a não ser quando a doença ela já está numa fase muito avançada. Mas, em regra, isso é até uma orientação que a gente faz de rotina nos nossos atendimentos, é que, em geral, câncer de mama não dói. Em geral, não significa sempre. Medicina, infelizmente, ela não existe para nós sempre nem nunca. Mas existe uma situação do usual, do mais comum. Mas, em regra, o câncer não dói. Eu não sei se o senhor respondeu na pergunta que a Luciana fez, mas o tamanho do nódulo determina o avanço ou não da doença? Não, determina o avanço, sim. A gente chama isso de estágio. Quanto maior o tumor, quanto maior o nódulo, maior o estágio. E quanto maior o estágio, piores são as consequências e pior vai ser o tratamento do ponto de vista de agressividade. E aí a gente tem que amplificar o tratamento, não é só cirurgia. Quando a gente fala em tratamento do câncer de mama, basicamente nós vamos estar conversando sobre 4 formas de tratamento: cirurgia, radioterapia, quimioterapia e hormonioterapia. Então, dependendo dessa fase ou do estágio da doença, é que nós vamos utilizar 1, 2, 3 ou as 4 etapas do tratamento. Aí, obviamente, quanto maior o nódulo, mais agressivo vão ser os tratamentos, mais agressivo tendemos a ser do ponto de vista cirúrgico. Só que em algumas situações, e aí você me perguntou, como é que eu faço a correção de uma retirada parcial da mama? Eu tenho que levar em consideração a chamada mama doadora, e a mama doadora são as mamas maiores, em que eu tenho tecido na própria mama que me permite fazer a retirada do câncer e utilizar o próprio tecido da mama para corrigir aquela deformidade em função da retirada daquela área. Então quer dizer que uma mama pequena, dificilmente ela não vai conseguir doar, ela vai ter que ter um outro processo. Esse é um raciocínio bem lógico, e é exatamente isso. A não ser quando é uma lesão muito pequena. Uma lesão muito pequena, mesmo em mamas pequenas, é possível muitas vezes você fazer um tratamento parcial. Mas de uma maneira geral, não. Essa é uma limitação que a gente tem. E aí a gente também tem um conjunto de procedimentos, e isso já é mais um avanço que a gente felizmente tem conseguido, é que você consegue fazer a retirada total da mama. Imagina-se um envelope, e esse envelope ela é formado pela pele, pela areola e pelo bico do peito, e por dentro desse envelope eu tenho um conteúdo que é a mama, a glândula mamária. Então hoje a gente temos possibilidade de fazer com uma incisão, com um corte pequeno, a retirada de todo esse conteúdo, preservando, mantendo aquele envelope de pele, da areola e do bico do peito, e fazemos a inclusão. É como se você estivesse sugando a glândula mamária e deixando só a carcaça. Exatamente, você tira, não sugando, mas você retira, no processo de dissecção cirúrgica, a glândula e deixamos aquela carcaça para fazer um preenchimento com uma prótese mamária. Tá. Só fazer uma pergunta, claro, a Cristiane de Contagem ligou e pediu para saber o seguinte: qual é a idade que a mulher deve fazer a sua primeira mamografia, no caso? Depende.
vamos dividir em duas situações. Uma situação é aquela mulher que não tem nenhuma história de risco ou que a gente não a enquadraria num grupo de risco aumentado para câncer de mama. Por exemplo? A população geral. População geral. História de alto risco que a gente definiria seriam aquelas pessoas que têm uma história familiar muito forte para câncer de mama, que não é a maioria. 94% dos casos de câncer de mama, a pessoa não tem nenhum parente com câncer de mama. E a gente pensava que era o contrário. É o contrário, isso é um raciocínio que todo mundo faz, mas é o contrário. A minoria das pessoas que têm câncer de mama, elas têm um parente que teve câncer de mama. Para nós, a interpretação também é diferente. Se você tem uma mãe que teve câncer de mama, uma irmã que teve câncer de mama, ou sua filha que teve câncer de mama, ou seja, parente de primeiro grau, essas pessoas, elas determinam para você um risco aumentado. Isso é diferente do ponto de vista de risco hereditário para uma pessoa que teve a bisavó com câncer de mama ou uma tia de segundo e terceiro grau que teve câncer de mama. Então, a proximidade do parentesco modifica essa interpretação ou a magnitude desse risco familiar ou risco hereditário. Mas esses são os casos em que o câncer incide menos, né? Não incide mais. A história familiar, ela aumenta a chance da pessoa ter câncer de mama. Eu digo o seguinte, a minoria da população é que se enquadra dentro desse perfil. Exatamente. A maioria não tem ninguém. Uhum. Então, essa é a população geral. Existem outras situações muito técnicas em que em algumas biópsias que a gente faz mostra algum tipo de lesão e esse tipo de lesão pode determinar que aquela pessoa ela tem um risco maior para câncer de mama. Então, tem alguns diagnósticos que a gente tem na mama que fala que aquela pessoa também é de risco aumentado para ter câncer de mama. Tem que ter um cuidado maior, né? Agora, em relação ao autoexame, esse exame que nós temos que fazer de rotina, né? Todos os dias as mulheres devem fazer. Há alguma forma de se identificar um possível tumor? Porque a mama ela é feita, né, de algumas glândulas que podem se confundir com alguns tumores. Geralmente o tumor é mais rígido. Tem alguma regrinha que pode ajudar essas mulheres, a gente, né, no dia a dia? Para isso depende-se de um treinamento. Tudo que a gente sabe fazer, você treinou e aprendeu a fazer, de alguma maneira. Então, o autoexame também ele tem que ser treinado. É comum a gente escutar das pacientes falarem que eu não faço o autoexame porque eu não sei, eu encontro um tanto de caroço na mama na hora que eu estou tocando. A gente tem que lembrar que a mama ela é uma composição de glândula e de gordura. A glândula, ela... Você não pode falar isso muito alto, gordura, senão a mulher vai querer emagrecer também na mama. Então, na verdade, o que acontece? Essa mistura de glândula com gordura varia de pessoa para pessoa, de idade da mulher, uma série de fatores, mas de uma maneira geral, a glândula ela é muito granulosa. Se você toca a mama, te dá a sensação de que você está tocando um tanto de carocinho. E a gente brinca e fala que é mais ou menos como você tocar um saco de feijão. Então, aquela granulosidade que você percebe ao tocar um saco de feijão é mais ou menos a percepção que você tem na glândula. Isso é normal? Isso é quase sempre o normal. Se você cria o hábito de fazer o toque na sua mama, você conhece a sua mama melhor do que qualquer pessoa. Se há um corpo estranho, você vai saber. Se algum dia surgir alguma coisa diferente, você vai perceber que tem alguma coisa diferente na sua mama. E uma forma também didática de você tentar perceber se aquilo é mais ou menos normal ou não, é você comparar aquela mesma região com a mesma região da mama oposta, que elas são mais ou menos semelhantes. É como se você imaginar um olhar em espelho. Sim. Então, a parte lateral da sua mama é semelhante à parte lateral da mama oposta. Mas não dizem que o corpo ele é assimétrico, que um lado é menor do que o outro? Quase todos os nossos órgãos pares, eles são ligeiramente assimétricos. Pares seria do lado direito? Não, pares. Tem dois olhos, duas orelhas. Tá, desculpa, eu entendi outra coisa. Todos os nossos órgãos pares, eles são ligeiramente assimétricos. As mamas desculpa também. A ignorância do macaco. Então, as mamas também elas são assimétricas. Todas as mulheres têm pequenas diferenças. Claro. É que nem homem também, o pé também tem um pé maior. Mas só uma pergunta, aí o carocinho, por exemplo, pode ser um carocinho de feijão jalo ou carioquinha? Mas aí como é que você sabe, por exemplo, que o nódulo pode ser pequenininho também do tamanho de um feijãozinho. E se ele estiver lá no meio daquele granuladozinho lá? E aí eu ia te responder a pergunta que a telespectadora fez e eu não respondi, que é a idade da mamografia. A finalidade da mamografia é detectar uma lesão antes
dela ser percebida pelo toque. Por isso é que ela é o mais importante e é o que a gente recomenda que todas as mulheres, a partir de uma certa idade, ela deve começar a fazer a mamografia. Porque a mamografia vai me mostrar essas lesões menores do que o que eu vou conseguir perceber no toque. Por isso é que ela é mais importante. E aí, quando eu estava começando a discutir e a gente mudou um pouquinho, é a questão do risco da pessoa. Se a paciente ela é de risco geral, e aí vamos falar sobre risco geral, porque é a maioria da nossa população, o que nós recomendamos enquanto entidades médicas é que as mulheres devem começar a fazer a mamografia a partir dos 40 anos de idade. E a partir dos 40 anos, uma vez por ano, ela deveria estar repetindo a mamografia. Vamos tomar cuidado, porque nós temos uma sociedade, às vezes, assistindo isso aqui, e nós temos uma mudança de interpretação, porque nós temos 4 orientações vigentes no Brasil. O Ministério da Saúde recomenda que a mamografia deve ser feita a partir dos 50 anos, a cada 2 anos e até os 70 anos de idade. Então, dos 50 aos 70, eu vou fazer mamografia de 2 em 2 anos. Essa é a recomendação do Ministério da Saúde. Vai fazer 10 nesse período, isso por causa da exposição à radiação, não tem nada a ver? Não, a recomendação do Ministério da Saúde é muito mais, o Brasil até 2002 ele não tinha legislação que orientava um programa de rastreamento do câncer de mama. Então, como não se existia nenhuma orientação, criou-se essa orientação, que foi o Programa Nacional de Rastreamento do Câncer de Mama. E, qual o outro problema? Nós não temos mamógrafos para fazer mamografia de toda a população. Por isso que coloca-se caminhão itinerante para fazer mamografia nas cidades onde não tem mamógrafo. É uma forma de você corrigir essa deficiência. Ok? Então, a realidade para o Brasil naquela ocasião era, vamos fazer mamografia de 2 em 2 anos numa população em que o câncer é mais comum. Não são todos os casos de câncer de mama, nós temos um exemplo aqui de uma paciente com idade mais precoce, 28 anos de idade, que teve câncer de mama. Isso não é comum, isso é raro, mas existe. Então, se você não faz mamografia nas mulheres abaixo de 50 anos, você vai ter uma grande quantidade de mulheres que também podem estar vítimas do câncer de mama e que não vai estar dentro desse programa de cobertura. Por isso é que a gente recomenda numa idade mais precoce, a partir dos 40 anos. Então, essa orientação dos 50 aos 70 é por conta dessa adequação que se precisou normatizar para dar uma cobertura, ou tentar dar uma cobertura em um país com todas as características como o Brasil. Só reforçando, porque a Nilma ela teve dúvida na sua fala aí. O sistema de saúde do governo pede de 50 para cima. O oncologista dizendo, uma mastologista dizendo que 40 seria o ideal. Menor que isso não precisaria. Só se existir alguma alteração. E aí nós vamos discutir uma outra situação, que é uma pessoa que tem uma alteração e aquela alteração precisa ser estudada. Aí nós vamos fazer mamografia em qualquer época, em qualquer idade, dependendo da indicação. Claro. Tá? Mas essa questão da discussão do rastreamento é nas mulheres que não têm alterações, que não têm nódulos palpáveis, que não está tendo sangramento, que não percebeu nenhum sinal de preocupação na mama. Então, o Ministério da Saúde recomenda a partir dos 50 anos. Isso é uma coisa absurda? Não. Países desenvolvidos como o Canadá e como a Inglaterra fazem do mesmo jeito. Recomenda-se a partir dos 50 anos. O Estado de Minas Gerais, num programa do ano passado, se eu não me engano, estipulou que deveria se recomendar a mamografia a partir dos 45 anos, ou seja, de uma maneira pioneira, o Estado de Minas Gerais antecipou essa idade, não conseguiu se chegar aos 40 anos, que é o que a gente recomenda, mas melhorou, chegou aos 45 anos de idade, ofertando a mamografia a partir dessa idade. E o presidente Lula, em 2008, publicou uma lei, me fugiu aqui o número, 11.665, se eu não me engano, em que, segundo a lei, todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade têm o direito de fazer a mamografia. Então, existe uma certa incoerência entre uma lei publicada pelo governo federal de 2008, com vigência em 2009, e a própria recomendação do Ministério da Saúde, que é mamografia a partir dos 50 anos. Mas a lei fala que a mulher tem o direito de fazer a partir dos 40 anos. Ela não determina que ela tenha que fazer a mamografia a partir dos 40 anos. Então, na verdade, não há uma incoerência. Tá? De qualquer forma, essa lei ela já garante a disponibilidade, o direito da sociedade buscar essa recomendação.